Edu, é o seguinte, preste atenção. Os pais da igreja produziram algum tipo de documento acerca da ressurreição de Cristo, que também pode ser usado como atestado secular? Contigo, Edu? Eles escreveram várias obras acerca da ressurreição de Cristo. E só que nenhuma delas foi assim documentada como no Concílio de Nicéia, em que a doutrina da Páscoa ela foi formulada a partir da ressurreição de Cristo em 325 e depois foi tida como o credo niceno, constantinopolitano. Só que esse credo ele não pode servir como base documental para os céticos, como um documento secular. Por quê? Porque os céticos eles vão alegar que a datação é muito distante do advento da ressurreição. Porque a primeira, como é que eu vou te dizer? A primeira declaração de fé, por assim dizer, o primeiro documento oficial da igreja, ele é de 325. Né? Então, assim, por estar muito distante do século I, os céticos podem alegar que não pode servir devido à datação. Só que, fora isso, a igreja, os primeiros escritores eclesiásticos, eles têm muitas obras falando da ressurreição. E os primeiros deles foi esse que eu citei, que é Clemente Romano, que é do século I, e Inácio de Antioquia, que também é do século I, só que as suas obras é do início do século II. E também tem o livro de Atos dos Apóstolos, que também é um documento histórico. Ele está na Bíblia, todavia é um documento. A Bíblia em si ela é um documento, né? E o que acontece? O livro de Atos ele foi escrito antes de 70. Ou seja, do advento, da ressurreição, da morte e ressurreição de Cristo, até a datação que ele foi escrita, nisso dá menos de 50 anos. Tá entendendo? Então, pelo fato dele ser muito próximo ao evento, ao evento da ressurreição, então ele pode sim ser usado como uma base secular de que realmente Cristo ressuscitou. Uma, por causa da sua autenticidade, e segundo, por causa da sua datação, em que ele é muito próximo do evento da morte e ressurreição de Cristo. Não só ele, mas também os escritos de Clemente Romano e os escritos também de Inácio, porque eles são muito próximos da morte de Cristo. Então, eles podem servir como evidência, não o documento de Nicéia, porque ele está muito distante, mas as primeiras obras elas podem sim servir como evidência, fora também os evangelhos, que todos eles, além de ser escritos por testemunhas oculares, eles foram escritos no século I. Muito E vale bom. ressaltar aqui que Lucas, quando ele escreve Atos, ele relata de muitas testemunhas oculares que viram Cristo ressuscitado, e isso é irrefutável. Muito bom mesmo.